Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 23 de História do segundo ano. Vamos lá? Ano Novo ao redor do mundo, comemorações é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, identificar as comemorações de Ano Novo que os outros países praticam ao redor do mundo e conhecer as variações culturais. Alguém lembra que a gente viu na nossa aula passada? Ah, muito bem! Então nós vimos o quê? Também o nosso tema era, o Ano Novo ao redor do mundo, mas ao invés das comemorações, nós vimos o quê? As superstições, no que as pessoas fazem, que elas acreditam. Então, para a nossa aula de hoje, o que você vai precisar? Do seu caderno, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Combinado? Tudo separado? Então já deixa separadinho aí, para assim que acabar a nossa videoaula, você já conseguir fazer a tua atividade, tá certo? Então, Ano Novo ao redor do mundo, comemorações. Iremos ver hoje como são, então, as comemorações, como elas são praticadas ao redor de todo o mundo. E você aí já parou para pensar como que é a comemoração do Ano Novo aí na sua casa ou no lugar, onde você mora, aqui no na nossa cidade ou até mesmo no nosso país? Existem, algumas variações dessa comemoração aqui mesmo dentro do nosso país, não é mesmo? Muitas pessoas gostam de passar o Ano Novo em casa, com seus familiares, outros preferem ir até a praia, poder ver os fogos, ou começar o ano com o pé descalço na areia e realizar as superstições que nós vimos na aula passada. Tem alguns que então fazem todo aquele banquete que também nós vimos na nossa aula anterior, em algumas aulas também que nós já conversamos sobre isso, referente aos costumes do Ano Novo, não é mesmo? Então vamos ver agora como que é a comemoração lá na Austrália. Então a noite de Ano Novo australiana não é tão diferente da nossa aqui do Brasil, da brasileira. Com fogos e muita muita festa. Então lá também é comemorado com os fogos de artifício, e com muita festa. Como também é verão no país, como aqui pra gente, então lá é verão e aqui para nós também. Então o clima é quente e as atividades ao ar livre são São as mais procuradas. Mas também gostam de ir ao cinema e as receitas contam com bastante barbecue. A ceia para celebrar a virada inclui muitos frutos do mar preparados na churrasqueira. Olha só, uma maneira diferente, Normalmente nós fazemos frutos do mar como? Ou faz na panela, um ensopado, ou faz frito, ou faz no frigideira, ou faz assado no forninho. Mas eles então têm o costume de celebrar a ceia da virada, então com os frutos do mar como? Preparados na churrasqueira. Viu só que legal? Então vamos ver. Então na China, como será que é a comemoração lá para os chineses? Então o país comemora o Ano Novo mais tarde que os países do Ocidente, porque os chineses seguem um calendário que considera as fases da Lua. Lembram que em algumas aulas anteriores também nós já falamos sobre os calendários e já vimos, como são marcado o tempo, então, de alguns países, de alguns tipos, de calendários.
Então, além da posição solar, né? Então, eles consideram o calendário lunar e também o solar. Por isso, a virada do ano nunca cai o quê? No mesmo dia. E pode acontecer desde o final de janeiro até o final de fevereiro. E a tradição também dedica cada ano que um dos 12 animais do horóscopo chinês. Lembram que nós vimos também sobre cada animal que eles têm lá, que cada ano representa um animal? Então vejam só, a virada de ano deles varia, né? Sendo do final de janeiro até o final de fevereiro. Então ali, né, dá quase 2 meses, sendo que pode estar sempre alterando. Já para nós não, né? Nós sabemos que o quê? Que a nossa virada de ano sempre cai quando? No dia 31 do quê? De dezembro. E depois, então, quando dá meia-noite, né? Nós vamos para o quê? Para o dia 1º de janeiro, né? Então, aqui no Brasil, nós temos uma data fixa todos os anos, né? Então, dia 31 é a nossa virada de ano. Em 2019, por exemplo, o ano chinês foi celebrado no dia 5 de fevereiro. E o animal desse ano foi o porco, que traz o quê? Muitas mudanças e preza pela paciência. Então, os chineses apostam que na combinação de vermelho e dourado, principalmente para a decoração das casas e ruas. As festas são lindas, com muitos fogos de artifício e desfile para o quê? Para afastar espíritos ruins e atrair boa sorte. Né? Ó, como nós podemos ver aqui. Então, né, eles fazem com que o desfile deles ali, a festa, né, é comemorada, então, de que maneira? Então, eles pegam o símbolo que vai ser ali do próximo ano e fazem as suas decorações e as suas festas, né, e festejam. E na Escócia, como será que é a tradição, a comemoração lá dos escoceses? Então, para os escoceses, o Ano Novo é considerado mais importante que o Natal, com festas que duram de 3 até 5 dias. A celebração é chamada de Hogmanay e tem desfiles do quê? De gaiteiros, dançarinos típicos na principal rua de Edimburgo. O famoso castelo da cidade é o quê? Palco da queima de fogos que marca o início do ano novo. Viu só que legal? Então aqui, ó, a imagem, né? E vocês sabiam que aqui no Brasil, hoje em dia já não existe mais esse costume, mas lá bem antigamente, mas aí não se remete ao quê? Ao nosso ano novo. Mas os casamentos bem antigos também duravam cerca de 3 a 5 dias, né? Ou aconteciam no final de semana todo. Por que isso, professora? Porque as pessoas vinham de longe, o meio de transporte era difícil, né? Tinham que vir de carroça, então eram viagens longas. E para ninguém ficar cansado, e como a comemoração era algo, né, de muita alegria, se comemorava então por mais dias. Então, mesma coisa que nem ali na Escócia, né? Então, para eles, o Ano Novo é uma festa maior do que a do próprio Natal, não é mesmo? E uma das tradições do Hogmanay é limpar a casa para receber o Ano Novo, né? E como o fogo tem um papel importante nessa data,
tanto para esquentar a casa durante o inverno, quanto para promover a renovação espiritual, é comum que levar um ramo de zimbro aquecido pelos cômodos para renovar as energias, né? Então, eles vão passando lá nos cômodos. Então, nada mais é também do que? Do que uma superstição também, né? E na Rússia, veja só como que é a comemoração lá para os russos. Assim como na Escócia, os russos também celebram a chegada do Ano Novo do que? De forma mais empolgada que o Natal. Isso acontece porque, na verdade, eles não comemoram o Natal. Então, no dia 25 de dezembro, apenas no dia 7 de janeiro, né? Então, ao invés do dia 25, eles comemoram apenas no dia 7 de janeiro. Apesar do frio, a Praça Vermelha em Moscou recebe o quê? Muitos locais e turistas para ver os fogos de artifício, né? E todas as decorações festivas dessa época, ó, como aqui nessa nossa imagem. Tudo bem iluminado, né? Com fogos. Então, para eles também, o Ano Novo é o quê? Mais importante. E para vocês, o que vocês acham? Aqui no Brasil, e aí na sua casa, o que é mais importante? O Natal ou o Ano Novo? Difícil, né? As duas datas são importantes, né? Então veja só, e na Rússia ainda, seguindo o antigo calendário ortodoxo, há outra data para festejar a virada do ano, que é quando? 14 de janeiro. Então, nesse dia, as pessoas costumam fazer o quê? Ficar em casa. Como? Com as suas famílias, né? Participando o quê? De tradições folclóricas que incluem cantigas e um belo banquete de comidas típicas, né? Então, é comum para eles não se reunir com amigos e estar na rua e fazer aquela festança. Então, eles têm o costume do quê? De ficar em casa, se reunir com a família. Que foi o que aconteceu, né? Nos nossos anos ali, ano passado. E a gente tinha que ficar o quê? Em isolamento, não dava para fazer festa. Então, a gente ficou como? Com a nossa família. Então, na cultura deles, né? Isso já é bem comum, então, de ficar em suas casas e seguir o que? A tradição folclórica e também aqui, né, fala ó, das cantigas, então, né, as músicas ali e as suas comidas típicas. E lá no Japão, como que é essa comemoração, então? O Japão é muito conhecida por sua cultura ancestral, repleta do que? De simbolismos e reflexões. E é claro que isso não seria diferente no final do ano, né? Então, os japoneses se preparam durante todo o mês de dezembro para esse dia tão especial, enviando presentes e cartões postais para as pessoas queridas. Os postais são tão tradicionais que o país já chegou a enviar mais de 2 bilhões de cartões nessa data. É muito cartão postal, né? Alguém de vocês aí já assistiu o filme... Como é que agora me fugiu o nome do... Ai, tem um bichinho lá. A prof já vai lembrar. Da neve. Não é o pé grande. Vamos continuar que a prof logo lembra do nome do bichinho. Tá? Mas ele acontece aonde esse filme? Ele acontece no Japão. E a menina lá do filme, ela fala do quê? Né? O pai dela, infelizmente, ele faleceu e ela tinha muitos cartões postais, porque o pai dela viajava muito. Então, ele mandava esses cartões postais para ela, para quê? Que era uma coisa que ele desejava muito fazer um dia com toda a sua família, né? E daí ela encontrou lá, foi aquele bicho lá das neves na casa dela e ela teve o quê? A missão de levar ele de volta, né? O Everest.
para o lugar onde ele vivia. E no final do filme, ela viu todos aqueles cartões e ela conseguiu o quê? Visualizar que, nossa, que ela visitou cada um desses lugares. Então, justamente, essa é o quê? Uma das maiores intenções do quê? De um cartão postal. Então, no dia 31 de dezembro, ao invés dos fogos, os templos budistas celebram o quê? A chegada do Ano Novo em 108 badaladas. Então, né, eles batem lá o sino 108 vezes. A última delas acontece justamente quando? À meia-noite. No momento exato da virada. As badaladas representam o quê? Os desejos mundanos do homem, e o ritual dos sinos purifica o espírito para o quê? Para o ano novo. Isso mesmo. E na Tailândia, veja só como é que é a comemoração para eles lá. E que tal a celebração refrescante do povo tailandês? Olha só. Então lá, o Songkran é conhecido como Festival das Águas e acontece no dia 13 de abril. Oficialmente, a comemoração dura o quê? 3 dias. E em cidades grandes como Bangkok, as festas podem durar até uma semana. Bastante tempo, né? E de acordo com a tradição religiosa, a água vem para o quê? Para purificar o ambiente e a alma das pessoas, assim. É costume o quê? Limpar as casas para eliminar todas as impurezas que ocorreram naquele ano, né? Do ano anterior. Os mais novos lavam as mãos dos mais velhos com água de lavanda, né? E as imagens de Buda também são lavadas com água perfumada para celebrar o ano novo. E ainda, então, para completar as festividades com muita diversão, as pessoas o quê? Resolveram brincar com água pelas ruas das cidades tailandesas, né? Como nós vimos ali na primeira imagem. Vale de tudo um pouco. Mangueira, balde de água e até mesmo o quê? As arminhas de brinquedo de água. Ou seja, prepare-se para ficar ensopado durante essa comemoração, né? Então, quem for comemorar um dia para lá, então se prepare que lá é comemorado, então, dessa maneira. Certo? Então, amigos, nessa aula de hoje, o que nós vimos? Como são as comemorações do Ano Novo em outros países, né? Deu para notar que cada lugar tem o quê? O seu modo de comemorar a virada de ano. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então volta ao vídeo e assiste novamente. Até a próxima aula.